Um ótimo dia para você. Começa agora o nosso Alerta Brasil dessa quarta-feira. Eu, Rafael Algatti, como sempre, vou te fazer companhia até às 10 da manhã. E já vai pegando o seu celular e mandando aquele vídeo bacana que eu tô pedindo desde ontem. Fala de onde você é, da onde está nos acompanhando e o que pretende ver durante a nossa edição. Então anota o nosso zap aí, pode ser? O DDD vale lembrar que é o 16, o telefone é o 99761-7962. Corre pra lá, já envia pra nós que a turma da redação tá pegando tudo que a gente vai colocar aqui ainda hoje. Trato feito? E a gente já começa, como sempre, prestando serviço pra você. Vamos conferir como vai ficar o tempo aí pra essa quarta-feira? Vamos dar uma olhada lá na Avenida Paulista, cartão postal aí de São Paulo. Nesse momento, 19 graus em São Paulo. A máxima na capital deve ser aí, não deve passar de 27 graus. Um clima até que bom aí. Vamos conferir também como está o trânsito. As imagens são da Marginal Tietê. Nessa quarta-feira, 96 quilômetros de lentidão, principalmente para a turma lá da região sul. Vamos ficar atentos sempre ao rodízio. Hoje as placas aí com o final 5 e 6. Os trens e também metrô estão funcionando normalmente. O pessoal pode ir tranquilão na maciota. A gente vai já para os nossos destaques, porque um homem colocou fogo na recepção do hospital. A gente mostrou esse caso ontem, só que ele foi preso. Essa revolta toda é pela demora no atendimento. Nós mostramos tudo isso e hoje você vai descobrir que ele foi preso aí e aonde ele estava esse tempo todo. Consegue chutar? Daqui a pouco eu trago essa história completa para você. E também tem o caso da vereadora que apresentou um atestado médico para não trabalhar, mas ela estava muito longe aí do hospital. A mulher aproveitou a folga e foi curtir um festival de música. Assim não dá, né, vereadora? Péssimo exemplo. E a gente já começa literalmente essa edição do Alerta Brasil falando do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que começa às 2 horas da tarde. Todos os olhares estão em Brasília e você vai ver agora uma reportagem que explica um pouco de como será essa audiência. A esplanada dos ministérios, mais uma vez, será dividida por grades que irão separar manifestantes favoráveis e contrários a Lula. No Supremo Tribunal Federal, a segurança foi reforçada. São os preparativos para um julgamento histórico, a possibilidade de prisão de um ex-presidente da República. Como a defesa de Lula e o Ministério Público já se manifestaram, o primeiro a votar será o relator do habeas corpus, ministro Edson Fachin. Depois, os votos seguem a ordem do mais novo para o mais antigo integrante da corte. A última a se manifestar é a presidente Carmen Lúcia. Não há tempo limite para a fala dos ministros. E se algum deles pedir questão de ordem para que a decisão valha em todos os casos parecidos ou mais tempo para decidir o voto, o julgamento pode até ser adiado. O resultado é imprevisível. O tema divide o plenário do Supremo desde 2016, quando 6 dos 11 ministros votaram a favor da prisão após condenação em segunda instância. O voto decisivo deverá partir da ministra Rosa Weber e ela já deu alguns sinais de que vai colocar o entendimento do colegiado acima da posição pessoal. Nos bastidores, os ministros são cautelosos e evitam especular um placar. Para alguns, o tema é tão complexo que pode render mais um dia de julgamento. A véspera foi marcada por novas pressões sobre a corte. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, criticou a quantidade de recursos que existe no Brasil. Apenas no Brasil, o judiciário vinha entendendo que só se pode executar uma sentença após 4 instâncias judiciais confirmarem uma condenação. Este exagero aniquila o sistema de justiça, exatamente porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. E no final da noite, a pressão ao STF veio também das Forças Armadas. Isso porque o comandante do Exército Brasileiro, o general Eduardo Vilas Boas, usou uma rede social para passar uma mensagem. Dá só uma olhada nesse texto que você vê aí na tela. Ele diz que o Exército Brasileiro compartilha o anseio de todos os cidadãos de bem e também de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia. E termina dizendo que o Exército se mantém atento às suas missões institucionais. Pressão também por parte da população que ontem foi às ruas das principais capitais do Brasil para protestar e pedir a prisão do ex-presidente Lula. Em São Paulo, a manifestação foi em frente ao MASP e à sede da Fiesp. O ato foi convocado por movimentos favoráveis à prisão de Lula. As 2 pistas da avenida foram interditadas. Manifestantes se reuniram também no centro de Goiânia. Levaram cartazes em apoio à Lava Jato. Em Curitiba, uma bandeira verde e amarela foi estendida no calçadão. Os manifestantes deram apoio à força-tarefa da Lava Jato e pediram a prisão do ex-presidente Lula. No Rio de Janeiro, centenas
centenas de pessoas se reuniram em Copacabana. O grupo ocupou 3 quarteirões da Avenida Atlântica. A Praça da Liberdade, ponto tradicional de protestos, foi tomada pelos manifestantes em Belo Horizonte. E vale lembrar que qualquer que seja a decisão do STF, existem procedimentos a serem adotados pela Justiça Federal em Curitiba para que o processo prossiga. Acompanhe agora na reportagem para você entender essa história em detalhes. Na Força Tarefa em Curitiba, o clima é de expectativa. A questão não é Lula solto. Essa decisão envolve muito mais do que Lula. Envolve Lula e todos os outros poderosos, da Lava Jato e além. Envolve Eduardo Cunha, Palocci, envolve José Dirceu, envolve os potenciais presos nas outras operações. Grande parte do nosso trabalho, da Lava Jato e de outras grandes investigações contra a corrupção, vai ser aniquilado. Se o habeas corpus for negado pelo STF, Lula pode ser preso logo após a sessão. Basta que a Justiça Federal no Paraná seja notificada eletronicamente. A partir daí, o juiz Sérgio Moro poderá expedir o mandado de prisão do petista. Se a sessão com os ministros acabar tarde, isso deve acontecer no dia seguinte. Se a prisão se confirmar, o juiz Sérgio Moro poderá dar um prazo para Lula se apresentar à Polícia Federal. A intenção é evitar uma exposição ainda maior do petista, com a polícia fazendo buscas por ele. A expectativa é que o ex-presidente fique preso aqui em Curitiba, possivelmente em uma sala na sede da PF. Se o Supremo Tribunal Federal conceder o habeas corpus, o ex-presidente continua respondendo o processo em liberdade. O próximo passo da defesa seria entrar com recursos no Superior Tribunal de Justiça e no próprio Supremo. Em julho do ano passado, o juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Em janeiro deste ano, o Tribunal de Porto Alegre aumentou a pena para 12 anos. Na semana passada, os desembargadores da capital gaúcha também negaram um dos últimos recursos possíveis em segunda instância. Isso abriu caminho para a prisão de Lula, que só está solto graças a um salvo-conduto autorizado pelo STF. Sem dúvida, hoje o dia vai ser intenso. E ao longo da nossa programação, você acompanha todos os detalhes desse dia histórico para o Brasil. Você vai ver ainda que um adolescente que tem 16 anos pegou o carro escondido dos pais e causou um grave acidente. Ele atropelou 2 pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Essa história logo depois do intervalo. Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Já tô de volta aí com o Alerta Brasil. Vamos acertar o seu relógio para não perder a hora? Agora 9 horas e 11 minutos. E você vai ver agora comigo um adolescente de 16 anos que pegou o carro do pai escondido e causou um acidente grave. Acabou atropelando 2 pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Vamos acompanhar na reportagem. No momento do acidente, as vítimas seguiam para o trabalho. Uma delas já aguardava no ponto. A outra caminhava quando o motorista perdeu o controle da direção e subiu na calçada. Ele derruba o ponto de ônibus e arremessa as 2 mulheres. A gente estava aqui, de repente surgiu aquele barulho, um barulho do nada. Foi bem feio mesmo. Quem dirigiu o veículo era um adolescente de 16 anos. Ele contou aos policiais que pegou o carro escondido de um primo e saiu para dar uma volta. Foi quando houve o acidente. O menor foi levado para a delegacia, mas liberado em seguida. Ele terá que comparecer à vara da infância e da juventude. Vai responder por lesão corporal e deve prestar serviços à comunidade. Logo depois do acidente, é possível ver o motorista indo ajudar as vítimas. O menino saiu em choque do carro, aí veio o familiar dele, brigou com ele. As mulheres foram levadas para o hospital, uma delas com uma fratura na perna e a outra com um ferimento na cabeça. Elas estão internadas, mas fora de perigo. Os atropelamentos representam 24% do total de acidentes com vítimas na capital paulista. Por dia, 10 pessoas, em média, são atropeladas. No estado de São Paulo, o atropelamento é a segunda causa de mortes no trânsito. Os pais do rapaz não vão responder criminalmente porque não sabiam que o menor havia pegado o veículo, mas podem ter que pagar indenizações para as 2 vítimas.
Mas agora tem que falar para o menor trabalhar para poder pagar essa indenização. Olha o transtorno danado. Gente ferida que não tinha nada a ver com a irresponsabilidade desse garoto de 16 anos que pegou o carro escondido dos pais, saiu aí dirigindo, sem controle nenhum e acabou atropelando duas pessoas que estavam em um ponto de ônibus ali. Ó, essa imagem que você está vendo agora, a câmera de segurança registrou tudo, o exato momento ali dessa pancada. Não dá, amigo, não sabe dirigir, não tem habilitação, espera. É preciso ter calma, não dá para ficar pegando um carro. O carro na mão de quem não sabe dirigir é uma arma, então fica ligado ao prejuízo danado aí. Agora você vai acompanhar como uma estudante de 16 anos é atingida por bala perdida durante uma aula de educação física. Isso foi dentro de uma escola na zona leste da capital paulista. Em frente ao colégio, a preocupação dos pais. A filha do Benedito e da Aparecida viu tudo de perto. Eram mais ou menos por volta de umas 11 horas, 11h30, ela nos relatou via celular, né? Desesperada, falando que a amiguinha dela tinha caído com fraturas expostas. Eles contam que a filha ajudou a socorrer a amiga atingida, mas elas demoraram para entender o que tinha acontecido. Que elas estavam sentadas e que ela começou a sentir muita dor. Aí a minha filha falou assim, não se mexe, você deve ter estralado alguma coisa ou levantar. Ela, não, Bárbara, tá doendo muito, muito, eu não levantei, eu tô sentada. A Escola Estadual Santos Amaro da Cruz fica no Jardim Colorado, na zona leste da capital. Segundo os pais, nunca houve algo tão grave no local. Era um dia normal aqui na escola. Giovana foi com a turma para o pátio na aula de educação física. De repente, a garota sentiu uma pressão, um impacto muito forte no pé. Era a bala perdida. Marisa é a mãe de Giovana. Ela diz que a garota de 16 anos está passando por acompanhamento médico para que a bala seja removida. Marisa não se conforma com o que aconteceu com a filha. É chocante para mim. Assim, é total falta de segurança. Acredito eu que a escola deveria ser um lugar seguro para que ela ficasse, né? E infelizmente isso não aconteceu. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação diz que lamenta o ocorrido e que o procedimento da escola foi correto durante toda a emergência. A direção da escola registrou o boletim de ocorrência. A Polícia Militar diz que faz policiamento ostensivo e preventivo na região e que o policiamento no bairro será readequado. Precisa ser readequado. Bom, em Limeira, cidade do interior paulista, uma perseguição acabou provocando um grave acidente. Mãe e filho morreram depois que uma viatura da Guarda Municipal atingiu o carro em que eles estavam. Vamos dar uma olhada agora nessa reportagem completa. Nesse vídeo gravado pelo celular, a equipe do SAMU aparece socorrendo os guardas municipais. 3 GMs estavam na viatura, 2 ficaram levemente feridos. Já o outro ficou preso nas ferragens e precisou ser levado para o hospital. A batida foi entre a viatura da guarda e esse outro carro, ocupado por mãe e filho. Com o impacto da batida, os veículos foram parar nesse canteiro. O estrago foi grande. O acidente aconteceu durante uma perseguição no Parque Hipólito, em Limeira. Muita gente se aglomerou por ali para ver o que tinha acontecido. Os guardas municipais faziam um patrulhamento por essa rua quando suspeitaram de uma motocicleta e deram um sinal de parada ao condutor, mas ele não respeitou e saiu em alta velocidade. A moto passou por esse cruzamento no mesmo instante em que outro carro se aproximava. O motorista do veículo conseguiu desviar da moto, mas não da viatura da guarda, que vinha logo na sequência. A batida foi tão violenta que as 2 pessoas que estavam no carro não resistiram aos ferimentos e morreram. Murilo de Lima Vilela, de 29 anos, era quem dirigia o carro. Ele foi socorrido, mas morreu enquanto passava por atendimento na Santa Casa. A mãe dele, Josefa Rocha de Lima Vilela, morreu no local. O motoqueiro que era perseguido conseguiu fugir. Segundo a GM, durante a perseguição, o suspeito teria dispensado esses entorpecentes que estavam em uma sacola. 35 pinos de cocaína e uma porção de maconha foram apreendidos. O superintendente da Guarda Municipal afirma que o acidente foi uma fatalidade, já que a viatura indicava que estava em perseguição. O condutor da motocicleta, ele é uma pessoa imprudente, não respeitando a ordem de parada, sendo dela que seja da Guarda Municipal, da Polícia Militar, a pessoa tem que parar. Tem que parar. Não deve nada, vai ser abordado, documentado e liberado. Infelizmente, a pessoa que causou tudo isso aí, infelizmente, vai ser apurado realmente que forma que está sendo feito.
Tem que ser muito bem apurado. Eu vou fazer um intervalo rápido e daqui a pouco estou de volta para falar de uma pesquisa que mostra como a violência pode afetar a nossa saúde. Não sai daí que daqui a pouco eu volto. Nós vamos agora até Belo Horizonte com o Gabriel Rodrigues, porque lá um ônibus em péssimas condições foi flagrado transportando crianças. Gabriel? Oi, Algarte, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Essa história toda vem da cidade de Lagoa Santa, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. O ônibus está completamente destruído, faltam alguns bancos e as ferragens estão até à mostra. De acordo com os pais desses alunos, eles são crianças entre 7 e 12 anos que praticam treino de futebol em um projeto social e têm que enfrentar a estrada neste ônibus pelo menos 3 vezes na semana. Nós entramos em contato com a prefeitura da cidade para saber o porquê desses problemas. Eles alegaram que mais de 40% da frota da cidade está prejudicada por problemas relacionados ao vandalismo. Defeitos no teto, nas paredes, pichações, bancos quebrados, estofados destruídos. E agora eles decidiram adotar uma nova medida. Assim que os estragos forem verificados, os ônibus vão ser retirados da linha, encaminhados para a reforma e enquanto durarem os trabalhos, eles vão ficar sem o ônibus rodando naquela linha. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado, Gabriel. E uma brincadeira acabou em morte na Grande São Paulo. Os jovens amarraram uma caixa d'água no carro e saíram puxando pela rua. Dá só uma olhada no que aconteceu. Uma brincadeira que acabou mal. As imagens mostram o carro passando rápido e puxando uma caixa d'água. Dentro, 2 jovens se divertem. O ângulo da câmera não permite ver o que acontece a seguir, mas mostra um rapaz que chega correndo. Ele está desesperado com o acidente que acabou de ocorrer na rua Mucugeu, no Jardim Guilhermino, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Carlos Santos, de 19 anos, foi atingido por um carro e morreu. A família de Carlos garante que sabe o que aconteceu. Nessa curva aqui, a caixa d'água acabou vindo para esse lado aqui da avenida, que é de mão dupla. Um carro que estava subindo por aqui acabou atingindo o reservatório. Os 2 motoristas fugiram depois do acidente. Essa mulher, que não quer mostrar o rosto, ouviu o barulho da batida e foi até lá. Eu não vi carro. Quando você chegou, o que tinha ali? Tinha 2 pessoas acidentadas, né? Minutos depois, uma ambulância passa por ali. Os 2 jovens foram socorridos e levados para o hospital. Carlos passou por cirurgia, mas não resistiu. E nós todos somos apegados, mas ele me enchia mais o saco. Era a irmã que ele enchia mais o saco, era eu, né? E tá fazendo falta? Muita falta. Para a família, o motorista do carro que bateu na caixa d'água também é vítima do acidente, mas deveria ter prestado socorro. A irmã está indignada com a demora na identificação do outro motorista que puxava a caixa d'água. Como eu sou uma motorista, eu vou falar e vou deixar uma pessoa amarrar uma caixa d'água no meu carro. Jamais que eu ia fazer isso. O certo era ele pegar e falar assim, não, isso não é certo. Na noite do acidente, as vítimas registraram boletim de ocorrência neste distrito policial de Guarulhos. Mas a versão apresentada na delegacia é diferente da que aparece nas imagens. O relato dos amigos é que estavam parados dentro de uma caixa d'água quando um carro se aproximou e atropelou os jovens. As imagens já foram entregues ao delegado, que pretende reabrir a investigação. O trabalho da polícia, então, agora é identificar os 2 motoristas? Sim, os 2 motoristas, tanto aquele que se chocou com a caixa d'água, quanto aquele que rebocava essa caixa d'água. Bom, os nossos sentimentos aí, a família, mas que brincadeira é essa? Amarrar uma caixa d'água atrás de um carro e sair circulando pelas ruas? Olha a imagem que você está vendo aí, ó. Os meninos dentro aí desse reservatório, um carro puxando a caixa d'água pela rua. Isso não ia dar certo. Uma brincadeira muito, muito boba. O motorista também desse veículo, aí, imagino que seja alguém habilitado, mas que tivesse pelo menos um pouco de consciência. É claro que isso ia terminar mal.
os meninos ali não imaginavam e nem queriam que isso acontecesse. Mas é uma fatalidade, é preciso pensar antes. Um carro descontrolado aí na mão de alguém que não sabe o que está fazendo. A gente já mostrou no bloco anterior, um garoto de 16 anos que não era habilitado e saiu dirigindo por aí e causou um acidente. Agora um motorista que não foi localizado, vai saber se é habilitado ou não, aceita participar de uma brincadeira como essa. Vale lembrar aí que ambos os motoristas, o que acabou atingindo o reservatório de água e o que puxava a caixa d'água, até agora ninguém foi encontrado. E aí a família fica sofrendo, porque o jovem, infelizmente, acabou morrendo. E lutador de MMA é assassinado na frente da mulher e do filho de 9 anos. Adriano Santana Pereira, conhecido como Adriano Mamute, estava dormindo e foi acordado pelos criminosos. A casa é simples e fica na Invasão Jesus de Nazaré, no bairro São João do Outeiro. Segundo a polícia, pelo menos 3 homens encapuzados entraram pelos fundos do imóvel por volta da 1h30 da manhã. Na hora do crime, ele estava dormindo e foi acordado pelos atiradores batendo na porta da casa. Com medo que a sua motocicleta usada para trabalhar, também como eletricista, fosse roubada, o lutador decidiu abrir e ver quem era. Em questão de segundos, o mataram sem dar chances de defesa. A motocicleta se encontrava nos fundos do imóvel, não levaram, não fizeram questão de levar, e tudo se encontrava no interior do imóvel. Ou seja, os 3 elementos, eles vieram com o objetivo de executar a vítima e conseguiram o intento que eles queriam. Adriano Silvert Santana Siqueira, de 29 anos, executado dentro daquela casa. Ele não possuía passagens e foi morto na frente da esposa e do filho de apenas 9 anos. Divisão de Homicídios, Perícia Criminal, trabalhando lado a lado aqui na cena do crime, investigando o caso. E várias hipóteses estão sendo levantadas a respeito da morte do eletricista, que ainda é um mistério. Mamute, como era conhecido, era lutador de MMA. Possuía no currículo várias vitórias. Nas fotos, momentos de alegria, em que o lutador comemorava com entusiasmo o resultado das lutas. Parentes emocionados preferiram não gravar entrevista, mas disseram que o homem não estava sendo ameaçado e nem esperavam que algo assim pudesse acontecer com o atleta. A polícia descobre 200 quilos de dinamite em uma casa na Grande São Paulo. Para se ter uma ideia, essa quantidade de explosivos daria para explodir um quarteirão inteiro. Você vai agora acompanhar essa reportagem comigo para ver o estrago que poderia ser feito. É uma casa, está mais para bomba relógio. Quem passava por esta rua tranquila em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, nem imaginava o perigo. Mas esse casebre aí podia ter mandado o quarteirão inteiro pelos ares. Olha a quantidade de explosivos que os policiais encontraram aqui. São 200 quilos, quase o mesmo tanto usado para implodir 3 pavilhões do Carandiru, na zona norte de São Paulo, em 2002. Imagine só o estrago se alguma coisa dar errada. Tudo isso foi achado em uma bolsa nos fundos da casa. São centenas de bananas de dinamite e também carretéis de fios. Foi através de um disque denúncia, os policiais foram averiguar a residência. Chegando lá, já localizou o morador. Foi encontrado no porão grande quantidade de artefato explosivo, cordéis, detonantes. O grupo de ações táticas especiais teve que ser acionado, uma vez que parte das dinamites estava pronta para ser detonada. Geazi José de Oliveira, que é dono da casa, foi preso. Ele nunca tinha sido fichado, mas a polícia acredita que faça parte de uma quadrilha. Acredita-se que sim, que ele faça parte de uma quadrilha de assalto a carros fortes ou furto de caixa eletrônico, né? Agora a polícia quer saber como tudo isso foi parar na casa, porque a venda, o transporte e o armazenamento de explosivos são controlados pelo Exército. E, inclusive, as regras ficaram bem mais rígidas depois que esses ataques a bancos passaram a ser mais frequentes. Nos últimos 2 anos, as Forças Armadas apreenderam 85 toneladas de explosivos que foram parar em mãos erradas. Além das bananas de dinamite, os policiais também encontraram na casa em Guarulhos munição, 2 coletes à prova de balas e ainda 3 rádios comunicadores. Realmente, agora essa é a dúvida. Como esse monte de dinamite apareceu lá do nada, ninguém percebeu? Tem que investigar. E agora, olha essa história que absurda. Uma vereadora apresenta atestado médico e não vai trabalhar. Isso foi no interior do Paraná. Mas sabe onde ela estava? Curtindo um festival de música com os amigos. O pedido de abertura de investigação por quebra de decoro parlamentar foi aprovado por unanimidade, a pedido inclusive da própria vereadora acusada. Ao nobre presidente, demais vereadores,
que votem favorável à abertura da sindicância, inclusive com o meu voto. A vereadora Nancy Rafainha Andreola é acusada de ter faltado a uma sessão na Câmara para participar de um festival de rock realizado no Rio de Janeiro em setembro do ano passado. A vereadora ainda tirou uma foto no evento e publicou nas redes sociais. O problema é que, na época, ela apresentou um atestado médico para tratar do joelho. Eu não roubei, eu não matei, eu não fraudulei nada, então eu estou bem tranquila, porque o que eu fiz, eu não fiz nada que cometesse um crime, tá? Então eu estou bem tranquila nisso tudo. A Câmara ficou lotada para acompanhar a votação de abertura do processo. Parte a favor da vereadora e outra manifestantes, que levaram faixas de protestos. A partir de agora, o Conselho de Ética recebe essa denúncia, depois notifica a vereadora, que terá prazo de 1 mês para apresentar uma defesa. Pois é, vereadora, a falta de ética é o crime, no caso, que a gente tem que comentar. Porque como que a senhora pega um atestado médico, diz que está em tratamento, que não se sente bem, vai para o Rio de Janeiro curtir um festival de música? É realmente rir da cara das pessoas que votaram na senhora. Como é possível confiar num político que diz uma coisa e acaba fazendo outra? Pegou um atestado médico para não trabalhar e foi curtir um show de música com os amigos? É vergonha demais. Ontem nós comentamos aqui, mostramos também um presidente da Câmara de Vereadores de um outro ponto aqui do nosso país que serve de exemplo também, um péssimo exemplo. Ele estava dirigindo embriagado, não quis fazer o teste do bafômetro, ainda quis brigar com os policiais. Aí hoje uma outra vereadora de uma outra Câmara pega um atestado médico, não vai trabalhar e aparece lá realmente com a cara lavada para falar que pode abrir a sindicância, pode investigar, eu não cometi nenhum crime. É realmente triste de ver o que está acontecendo. E tem que pagar pelo erro cometido, sem sombra de dúvida. E golpistas são presos em flagrante dentro de um banco em Minas Gerais. Eles abordavam idosos e pessoas com dificuldade em operar os caixas eletrônicos. Veja agora na reportagem. O vídeo enviado pela Polícia Militar mostra o homem de camisa listrada no banco, orientando um senhor de chapéu. Ele pede para o idoso usar um outro caixa eletrônico e fica ali por perto, acompanhando a operação bancária da vítima. Para disfarçar, ele começa a usar o terminal à direita do idoso. Depois que a vítima vai embora, a PM chega e prende o suspeito e um comparsa. A polícia conseguiu prender os suspeitos em flagrante depois de receber uma denúncia anônima. Com eles, os militares encontraram vários cartões, celulares, além de comprovantes de transações bancárias. Eles estavam no interior da agência, tentaram evadir, tentaram inclusive dispensar alguns cartões que estavam com eles, mas não conseguiram, não tiveram sucesso nessa evasão. As nossas viaturas conseguiram abordar, encontrar no bolso desses indivíduos alguns cartões que pertenciam a algumas vítimas, como também transferências bancárias. De acordo com a polícia, Pablo Ribeiro Melo e Leonardo Amaral Alves dos Santos atraíam os idosos ou pessoas com dificuldade nos terminais dentro das agências bancárias. E no Pará, uma forte chuva deixa um hospital completamente alagado. Pacientes que já sofrem com atendimento tiveram que enfrentar mais um problema. Dá só uma olhada nessa imagem. A Prefeitura do município disse que realizou reparos emergenciais na cobertura da unidade. Os corredores do Hospital Municipal de Castanhal, que fica no nordeste do estado, ficaram alagados depois desse temporal. O pessoal já limpando aí. Os pacientes registraram os alagamentos na recepção, vazamentos no forro e infiltrações em paredes. De acordo com os funcionários, o hospital está sem diretor. Aí o resultado é isso aí, ó. Paciente tendo que esperar cada vez mais, o forro daqui a pouco cai ali na cabeça de um paciente. A unidade completamente alagada, vamos ver se mostrando aí o pessoal toma uma atitude e muda esse cenário tão triste e horroroso, falando aí de saúde pública. E ontem nós mostramos que um homem revoltado com a demora no atendimento de um hospital colocou fogo na recepção. Agora a gente vem com a atualização desse caso. O auxiliar de serviços gerais foi encontrado pela polícia e acabou sendo preso. Janice ainda não se recuperou do choque de assistir à prisão do marido. O auxiliar de serviços gerais Jairo Camargo, de 51 anos, é suspeito de atear fogo na recepção de um hospital onde o filho Cauê, de 4 anos, esperou 4 horas para ser atendido.
Tinha muita febre, tinha bastante febre, que chegava a tremer de febre, nós achamos que eles iam entrar e estar em convulsão. Janice conta que os dois voltaram para casa depois que o filho passou pela triagem e o caso não foi considerado urgente. Segundo a polícia, Jairo teria retornado ao hospital 1 hora depois. Ele seria o homem que aparece nestas imagens do circuito de segurança. Armado com um facão, ele espalhou gasolina no local e pôs fogo. Foi ouvido na delegacia, em todos os momentos negou, disse que não seria ele o responsável pelo incêndio, mas todos os elementos apontam para que a polícia possa ter certeza no que se refere à prisão preventiva. Jairo pode ser indiciado pelo crime de incêndio. O auxiliar de serviços gerais já tem passagens pela polícia por roubo e homicídio. A emergência do Hospital de Lajeado foi reaberta nesta terça-feira, mas a parte da recepção destruída pelo incêndio segue interditada. Os pacientes precisam entrar por uma porta lateral. Cauê, que é autista, foi atendido em uma unidade de pronto atendimento. O diagnóstico foi infecção pulmonar. Ele já foi medicado. Está sendo horrível. Bom, quem depende da saúde pública aqui no Brasil sabe que a espera é enorme, tem que ter muita paciência quando chega em uma unidade de pronto atendimento, em um hospital, porque realmente não é fácil. Mas colocar fogo na recepção só vai piorar tudo. Ontem nós comentamos aí que depois desse atentado, depois que esse auxiliar colocou fogo aí nesse balcão, outras pessoas que estavam lá, que nem precisariam ser atendidas, precisaram passar pelo médico, porque acabaram inalando aí a fumaça toda, o que gerou mais confusão, mais atraso. Não é fácil depender da rede pública de saúde, mas isso só piora. Se todo mundo for começar a depredar um prédio por estar demorando, não consegue atendimento, foi atendido de uma maneira que não gostou, a gente vai entrar numa fila aí muito maior, só vai piorar. Então vamos com calma, vamos com paciência e claro, se ele realmente foi a pessoa que causou todo esse transtorno, precisa pagar pelo que fez, não dá para ser diferente. E um casal foi preso com mais de 200 tabletes de maconha dentro de uma caminhonete. Quem tem as informações é o repórter Robson Risse. Olá, Algarte. Essa apreensão aconteceu em uma rodovia na região de Flórida Paulista, aqui no interior do estado. Dentro da caminhonete estava um casal, um homem de 48 anos e uma mulher de 33. Durante a abordagem, os policiais encontraram vários tabletes de maconha, mais de 200, totalizando cerca de 313 quilos do entorpecente. Os dois foram levados para uma delegacia de polícia da região e permanecem à disposição da justiça. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado pelas informações, Robson. E homem é preso ao se passar por delegado de polícia. Isso foi no Espírito Santo. E olha só, ele foi ainda muito além, tentou subornar policiais. O homem que se esforçava para se esconder se chama Luíde Cristiano de Oliveira Lima, de 45 anos. Ele foi preso na noite desta segunda-feira. O que despertou a atenção da polícia foram alguns acessórios que Luíde usava. Estava com um colete de delegado da Polícia Federal, usava um distintivo, um coldre e portava uma arma. Os policiais pararam próximo a ele e perguntaram qual era a profissão. Ele respondeu apenas que era federal. Os militares pediram pela documentação e ele alegou que estava em casa. Durante a conversa, os PMs perceberam que a arma que estava com ele era de brinquedo e desconfiaram de que, na verdade, se tratava de um delegado falso. Para a polícia, a suspeita se confirmou, mas para Luíde não foi nada disso. Foi um mal-entendido dos policiais, isso vai ser resolvido agora. Ainda de acordo com a polícia, para evitar não ser levado para a delegacia, o suspeito tentou subornar os PMs, mas um fato que ele não confirma. Não, jamais, jamais. Eu não ia sair de uma contravenção para cair num crime, de jeito nenhum. O suspeito foi autuado em flagrante por corrupção ativa e também por fingir ser funcionário público e já foi levado para o centro de triagem de Viana. Você não tem culpa, por que estava escondendo o rosto então? Estranho isso aí. E agora em São Paulo um caso parecido, mas dessa vez o impostor se passava por um policial. Para se passar por policial, Márcio José de Campos, de 41 anos, usava distintivo, arma, algema e até camiseta com o símbolo da Polícia Civil. O carro dele também tinha todas as características de veículos usados por investigadores. O veículo é totalmente descaracterizado, parecendo realmente com um veículo da Polícia Civil, né, com sistema luminoso, sistema sonoro. E a prática desses indivíduos aqui na região é ligar o sistema luminoso, sonoro, abrir o trânsito
justiça e fazer os crimes aí. O criminoso foi abordado por uma viatura da PM na Radial Leste e até tentou se apresentar como policial civil, mas não convenceu os militares. Os PMs sabiam que o carro de Márcio estava sendo procurado. É que no dia 27 deste mês, testemunhas flagraram quando 2 mulheres foram colocadas à força dentro do carro do criminoso na região do terminal da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. As testemunhas ligaram para a polícia. A placa do carro ficou salva no sistema. E ao passar num farol inteligente, uma viatura foi acionada. E o policial falso acabou preso em flagrante. Ele nos relatou que pegou o veículo na região de Itaquera para levar o veículo até a região de Osasco e iria ganhar com isso R$2.000. O falso policial é de Osasco e já foi preso por estelionato. As 2 mulheres que foram colocadas dentro do carro do criminoso ainda não prestaram queixa. É importante que essas vítimas aí, através da identificação desse indivíduo, possam comparecer ao distrito policial e que novas vítimas possam existir e compareça ao distrito, né, para formalizar, né, essa ocorrência. Bom, ouviu aí, se você foi vítima, tem que denunciar para ajudar agora os verdadeiros policiais. Vamos para o Rio de Janeiro. Os moradores da Baixada Fluminense estão assustados com a violência. Em Belford Roxo, os bandidos estão andando pela cidade exibindo fuzis. As barricadas estão na rua. Desta vez não foram instaladas por criminosos, e sim por moradores. A intenção é evitar que assaltantes circulem de carro neste bairro de Belford Roxo. Ato de desespero. Muito roubo de celulares e moto, muito roubo de carro aqui. O vídeo que circula em redes sociais mostra a ousadia de criminosos na cidade da Baixada Fluminense. O comboio com homens armados de fuzis desfila pelas ruas. São traficantes a caminho de um baile funk. A gravação já está em poder da polícia. Nós pesquisamos os nossos bancos de dados e conseguimos identificar as 2 pessoas que aparecem no vídeo. Um tem 2 anotações quando era adolescente e o outro tem 4 anotações por roubo. Eles agem a mando do traficante de drogas conhecido como Genaro de Santa Teresa. Os números da Secretaria de Segurança Pública confirmam a onda de violência em Belford Roxo. Os assaltos a pedestres tiveram um aumento de 150% em relação a janeiro do ano passado. Foram 254 casos em 30 dias. Os roubos de carro cresceram 50%. Até agora, as tropas do Exército nunca passaram por aqui. Imagens de flagrantes de roubo de carro têm sido frequentes na cidade. Repare que a mãe sai do veículo com o filho no colo. Na última quinta-feira, o secretário municipal de Ordem Pública de Belford Roxo foi assassinado numa tentativa de assalto. Marcos Vander Silva era policial militar reformado. No mesmo dia, foi baleada a professora Tânia Maria da Silva, que vinha sofrendo ameaças. Hoje, ela teve morte cerebral. Já o vereador Luiz Taiano Dias teve o carro levado por criminosos no sábado. Uma rotina que apavora essa mulher, testemunha de 5 assaltos em uma única semana. Medo até de ir no supermercado, né? Fazer alguma compra, porque você corre risco toda hora, é o dia todo, não tem horário. E quer saber o reflexo disso tudo? Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz revela que a violência aí nas cidades tem um efeito realmente devastador e pode mexer até com a nossa saúde, ansiedade e agravar algumas doenças. Dá só uma olhada nessa reportagem. O medo impede este homem de mostrar o rosto. O mesmo medo pode ser o responsável por uma série de doenças. Diabetes, pressão alta e outras doenças do coração, psicológicas. Ele mora na Praça Seca, zona oeste do Rio, que amanheceu hoje em meio a um tiroteio entre policiais e criminosos. A tensão de viver acreditando que será assaltado ou morto a qualquer momento do dia tira o sono desse e de muitos moradores de comunidades cariocas. Você sabe lá o que é você estar dormindo e acordar com um barulho de 1,50 na sua porta atirando? Você não sabe se o indivíduo vai entrar na sua porta, se ele vai arrombar a sua porta. O sentimento é de medo extremo e revolta. Existe uma relação clara entre violência e problemas de saúde. É o que dizem os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, uma das mais respeitadas instituições de pesquisa em saúde do país.
Quem mora em áreas de conflito apresenta cada vez mais quadros de estresse pós-traumático, algo que também acontece com soldados que voltam da guerra. A pessoa vai sentir o coração disparando, a mão gelada, o pé gelado, suado. Essa pessoa vai ter uma sensação de que está morrendo. A rotina de medo desregula o organismo de quem vive com a sensação de fugir da morte. As pessoas descontam a ansiedade na comida. A pessoa começa a comer muito. Quando ela come muito, ela engorda. Elas vão desenvolver diabetes, vão desenvolver os infartos, vão desenvolver os derrames. O tratamento envolve terapia psicológica e, nos casos mais graves, medicação como antidepressivos ou calmantes. Mas não tem como não ficar mal. A sensação que todo mundo tem é que está sobrevivendo e não vivendo. A gente mostra aí praticamente todo dia a situação do carioca, que é triste demais. É bala perdida, é criança que acaba morrendo aí durante tiroteio. A gente mostra bandido ostentando fuzis, como você acabou de ver. E claro que isso é um reflexo, que isso acaba causando aí uma sensação terrível dentro do nosso corpo. E aí a consequência aparece, não tem como fugir. Então é preciso aí uma ação aí de todos os nossos governantes para tentar melhorar o nosso dia a dia e dar uma amenizada nisso tudo. Porque ficar doente ninguém quer, mas a consequência ela vem vindo, vem vindo. E a gente só sente a hora que bate lá na porta do hospital. Bom, para melhorar tudo, vamos dar uma amenizada, vamos lá para o nosso portal R7 para ver o que a galera está comentando aí nas redes sociais, o que é tendência por lá. Bom, a gente vai falar muito de política hoje, como você viu já no início do jornal, que está bombando lá no Twitter, ó. Abre aspas, não podemos repetir os erros do passado. Alerta aí o Lamáquia. Isso está falando os comentários do general. Esse comentário está gerando muita polêmica, não só no Twitter, mas como também no Facebook. É claro que é preciso ter cuidado, são milhões de interpretações. Mas ó, vamos com calma, galera. Hoje vai ser um dia atípico para todo mundo, acompanhando o julgamento que acontece aí no STF, esse habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cobertura completa, eu já te falei que nós vamos ter aqui durante toda a nossa programação da Record News. E a repercussão, claro, que você vê pela internet. A gente vai entrar agora lá no Facebook, fazer o nosso login para falar dela, como foi a breve volta de Malala ao Paquistão, 6 anos após o atentado. Para quem não conhece a história dessa jovem, que agora já é uma mulher, ela foi baleada durante um protesto, pedia mais educação lá onde ela mora, onde nós sabemos que o cenário é crítico demais. As mulheres não podem falar, não tem vez, e ela passou por um sofrimento enorme, chegou a morar nos Estados Unidos e agora voltou para saber qual era a situação e que também continua não sendo boa. Dá uma olhada lá para conhecer a história dela, porque vale a pena demais. E a gente fala dela que tá bombando no Twitter, vamos voltar lá para a rede social do Passarinho, para falar da Anitta e da Jojo Todinho, essas duas que são engraçadas demais. A Anitta estreou um novo programa junto com a amiga e a Jojo Todinho, que tem aquela música do Que Tiro Foi Esse? É essa cantora aqui que está do lado da Anitta. Se você não conhece, quer saber como foi essa estreia, como que vai funcionar a partir de agora, entra no nosso portal que tá tudo por lá. Que está crescendo no Twitter, ou seja, a galera está comentando e durante o dia com certeza ganha mais repercussão. Em São Paulo, o governador Alckmin vai inaugurar 6 estações de metrô em 3 dias. Vale lembrar que o governador agora vai deixar o cargo, isso é lá do Twitter. Vale lembrar também que a turma está reclamando aí, a gente está falando de estação de metrô, foi inaugurado o trem na semana passada aí, comecinho dessa semana, o pessoal reclamando demais porque o trem que ia chegar no aeroporto não está chegando, será que vai funcionar agora? E tem futebol, ó, a galera falando do Cristiano Ronaldo que faz gol de bicicleta e Real Madrid vence a Juventus, a turma até aplaudiu o Cristiano. E também lá no Twitter, voltando para lá, Cruzeiro e Vasco duelam pela primeira vitória na Libertadores. Quer saber tudo desse mundo de futebol? Então corre lá porque é tendência no nosso portal R7. Quer participar aqui do Alerta Brasil? Manda um alô pra gente. Faz o seguinte, entra na internet, posta uma foto, manda um vídeo, usa a nossa hashtag Alerta Brasil, que a turma da redação está procurando para colocar aqui durante a nossa edição. Ou então manda um vídeo pelo Zap, nosso DD é o 16, o telefone é o 99762-7961. Esse aí, ó, tá aparecendo na sua tela. Tá esperando o quê? Manda que eu tô esperando. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí, combinado? E agora a gente volta a falar sobre o julgamento de um habeas corpus pedido pela defesa de Lula no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento começa às 14h e você vai acompanhar com a gente em uma edição especial do Hora News. A gente agora vai para Brasília conversar com Gustavo Toledo, que está lá acompanhando tudo isso de perto.
Gustavo, um bom dia para você. Eu já queria começar perguntando como que está a movimentação por aí. Bom dia, Algarte. Bom dia a todo mundo que assiste o Alerta nesta manhã. Aqui em Brasília está difícil, viu, Algarte? O trânsito da cidade amanheceu muito complicado por causa das interrupções que já começaram ontem à noite. Já por volta da meia-noite já começaram os bloqueios ali no eixo monumental, na esplanada dos ministérios, onde está prevista as manifestações de ambos os grupos. A gente explicou bem já isso. Será dividido ali a esplanada, do lado direito aqueles que são contrários ao habeas corpus ao ex-presidente Lula e do lado esquerdo aqueles que são a favor do ex-presidente Lula. Por isso que o trânsito está bem complicado. Além do calor que está fazendo aqui, Algarte, os termômetros marcam 23, mas a sensação térmica é muito maior. O trânsito está todo complicado. Para você ter uma ideia, o percurso que normalmente a gente leva aqui da sede da Record TV até o STF, normalmente demora 10 minutos, a gente está levando mais de meia hora para chegar por causa desses bloqueios, ou seja, o trânsito bem complicado e uma tensão no ar, ainda mais depois das declarações do Twitter ontem, do general Vilas Boas, esquentou o clima, principalmente na internet. Aqui em Brasília, claro, há uma pressão muito grande lá no Supremo Tribunal Federal e, como você disse, a gente vai acompanhar tudo nas edições especiais do Hora News, no Link e também no Jornal da Record News. Algarte. Pois é, Gustavo, a gente já está acompanhando aqui umas imagens, essa movimentação que vai ser intensa hoje durante o dia. Quando tem manifestante, o clima pode ficar um pouco mais pesado. Eu imagino que a segurança também foi reforçada para esse dia de hoje. Exatamente, Algarte, foi muito reforçado. Eles não falam em números oficiais por questão de segurança, mas a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, junto com as forças de segurança, acionaram o protocolo de operações da Secretaria, que nada mais é um regimento ali para as ações de inteligência e defesa. A gente lembra que, eu tinha falado mais cedo aí do local das manifestações, ali na esplanada dos ministérios, a gente vai ver aquela divisão que a gente viu em outros tempos, e ali vai ter uma grade de 1,20 m separando os dois grupos, além do policiamento ostensivo. Ontem à noite deu para perceber nas pequenas manifestações que tivemos no final da tarde, início da noite, um policiamento muito ostensivo. Para você ter uma ideia, claro que a chuva atrapalhou os manifestantes, a ideia dos manifestantes, mas eu tinha uma noção ali de 500 manifestantes. Se via mais policial do que manifestante, mas repito, por causa da chuva que veio forte ontem, com trovoadas e raios. Algarte. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, trazendo as últimas informações aí para esse dia, que vai ser muito tenso. Um ótimo dia de trabalho para você aí, viu? Obrigado, Algarte. Um ótimo dia de trabalho para vocês todos aí e um grande abraço. A gente fica aqui acompanhando toda a movimentação no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Tá ok, até mais. Bom, vale lembrar, vou ressaltar e vou repetir, durante toda a nossa programação, hoje ela foi montada para você saber os detalhes desse julgamento que acontece no STF. Nós teremos uma programação completa com tudo, para que você saiba o que está acontecendo por lá e realmente o passo a passo do que o STF vai decidir a partir agora das 2 horas da tarde. E agora a gente volta para falar do setor policial. O cunhado de Ana Hickman foi inocentado. O empresário era acusado de homicídio pela morte do homem que invadiu o quarto de hotel onde a apresentadora estava. A justiça entendeu que se tratava de legítima defesa. Para a justiça, o cunhado de Ana Hickman, Gustavo Henrique Correia, é inocente e agiu em legítima defesa. Gustavo foi absolvido da acusação de homicídio pela morte de Rodrigo de Pádua em 2016 e não vai a júri popular como queria o Ministério Público. Nas redes sociais, Gustavo comentou a decisão. Queria agradecer muito o apoio de todos, não me arrependo de nada, não me arrependo do que eu fiz, faria tudo de novo. A acusação pedia a condenação por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Mas, segundo a decisão, Gustavo Correia não teve escolha e atirou em legítima defesa. Para o Tribunal de Justiça, a situação estava fora de controle e havia risco de vida para Gustavo, a esposa dele e Ana Hickman, que ficaram 20 minutos sob a mira de um revólver. A sentença cita a luta corporal e que, mesmo assim, Rodrigo de Pádua não largou a arma com que ameaçava a todos no quarto. A decisão é em primeira instância e ainda cabe recurso. Pois é, a gente, claro, continua acompanhando e trazendo as informações desse caso, já que os recursos ainda eles podem acontecer. E agora a gente vai para algumas participações dos nossos telespectadores. Eu queria mandar um abraço para o Henrique Matheus, lá de Cuiabá, e também para o Everton. Eles estão usando a nossa hashtag Alerta Brasil no Twitter, que você também deve usar, não esquece, fechado?
E agora tem uma foto enviada pelo Beto e pela Luísa. E aí, ó, a fotona dos dois. Eles disseram que estão gostando do programa, tá achando a turma show. Pode deixar que eu vou mandar um abraço aqui para essa galera que trabalha para colocar todos os dias o Alerta Brasil no ar. Fechado? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. O Alerta Brasil de hoje fica por aqui. Vou repetir, toda a programação, tudo que vai acontecer no julgamento lá do STF, nós vamos trazer aqui na Record News. Fica com a gente, fechado? Amanhã eu tô de volta. Até mais!